Opa, amigos do canal, tudo bem? Fabrício aqui do canal Orações Joseph Murphy. Pessoal, hoje nós vamos para o penúltimo capítulo do livro Aumente o Poder do Seu Subconsciente para Trazer Riqueza e Sucesso. Um livro que reúne todo o conhecimento do Dr. Joseph Murphy sobre prosperidade, sucesso, assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal. Um avião passando aqui perto agora. E essa série, pessoal, Aumente o Poder do Seu Subconsciente, foi uma produção com a ajuda da esposa do Dr. Murphy, juntamente com o Dr. PhD Arthur R. Pil. Então, assim, foi um trabalho para deixar para o século XXI todo esse estudo do Dr. Murphy, para não cair no esquecimento. E o canal Orações Joseph Murphy, juntamente com outros canais, tem esse objetivo, de trazer novamente esses estudos do Dr. Joseph Murphy. E o capítulo hoje, pessoal, capítulo 10, ele é intitulado A Regra de Ouro. Então, o Dr. Murphy, nos seus estudos sobre as leis da mente, sobre o poder do subconsciente, o doutor descobriu que em várias religiões e filosofias tem um preceito principal encontrado, que o Dr. Murphy intitulou A Regra de Ouro. Independente de religião, independente de filosofia, de língua, de continente, de cultura, sempre é citada essa regra de ouro. E qual é essa regra de ouro? Antes de falar qual é essa regra de ouro, eu peço que você adquira aí os produtos do canal para ajudar no crescimento do canal e na melhoria aí da produção do canal, Quanto melhor a produção, mais chama atenção e mais pessoas nós atingimos, pessoal? Então vamos lá. A regra de ouro. Dr. Murphy inicia logo citando o que é a regra de ouro. Tudo aquilo que quereis que as pessoas vos façam, fazei-o vós a elas. Resumindo, se você quer o bem de uma outra pessoa, faça o bem para ela. Se você quer uma resposta da outra pessoa, seja compreensivo com ela, seja amigo dela. Assim você vai ter uma resposta dela, você vai ter um retorno. Beleza? Tudo aquilo que quereis que as pessoas vos façam, fazei-o vós a elas. A regra de ouro, sobre uma ou outra forma, aparece em todas as grandes religiões do mundo e muitas vezes é chamada de a essência da religião. Hillel, o grande rabino que viveu um século antes de Jesus, ao ser perguntado se seria possível fazer um resumo dos ensinamentos do Antigo Testamento, respondeu: a ideia mais importante é não fazer aos outros o que não quereis que lhe façam. Os psicólogos modernos reiteram essa regra como o principal fator no estabelecimento de relações interpessoais sadias. E o que a obediência à regra de ouro tem a ver com tornar-se rico e próspero? Eliel também respondeu a esta pergunta: se eu não for por mim, quem será por mim? Mas, se sou só para mim, o que sou? Sim, Deus nos dá o poder para viver na riqueza e abundância. E temos o dever de extrair o máximo de nossos próprios talentos e oportunidades. Com esse poder, contudo, vem a obrigação de não cuidarmos apenas de nós mesmos, mas também dos outros. Encontramos o princípio da regra de ouro entrelaçado como um fio precioso nos mais importantes sistemas de filosofia e religiões. Nem sempre as palavras são as mesmas, mas a intenção é: devemos dar aos outros a mesma liberdade de crença, adoração, realização e aquisição
que desejamos para nós mesmos. E aqui abre o parênteses, pessoal, do Fabrício. O Dr. Murphy tirou o PhD dele numa universidade indiana. Por que numa universidade indiana? A Índia, ela é uma cultura muito rica e antiga. Então, a principal universidade indiana que existe lá, ela é especialista nos estudos dessas filosofias, né, dessas religiões. Isso muito antes de Cristo, né? Então, o Dr. Murphy foi lá, estudou e descobriu esse fio condutor. Quando adotamos essa atitude, fazendo dela um código de ética, um princípio orientador, ela começa a exercer uma influência dinâmica em nossa vida cotidiana. Quando nossos pensamentos são sábios, somos guiados para fazer o que é melhor para todos os envolvidos em nossos relacionamentos, investimentos, empregos, empresas ou profissões. Como a regra de ouro é universal e não se limita a qualquer religião ou cultura, podemos apreciar melhor seu valor e, por intermédio dela, aprender a origem de muitas crenças atuais e dominantes. Como ideia, ela existe há muitos milênios, mas sob esse nome apareceu pela primeira vez por volta do século V a.C., nas obras de Heródoto, o historiador grego, chamado de o pai da história. Ao considerar os princípios básicos da regra de ouro como apresentada em várias religiões diferentes, não pretendo criar polêmica, mas apenas proporcionar ao leitor uma oportunidade de compreender melhor a universalidade da crença. Tenho um carinho especial por um pensamento de Mohandas Gandhi, o Mahatma, sobre a religião. A religião é como a árvore que tem um único tronco, mas muitos galhos e folhas. Cada um a descreve usando sua própria língua, e conforme o seu grau de conhecimento, o que a faz ser interpretada e reinterpretada por humanos imperfeitos. Aprender algo sobre as religiões da humanidade é descobrir que existe uma impressionante similaridade entre elas, uma unidade subjacente em pensamento, emoções e método. Quando perguntado sobre qual é a sua religião, Gandhi declarou: sou cristão, sou judeu, sou hindu, sou muçulmano, sou todos, porque todas as religiões são uma só. Examinar a sabedoria trazida por alguns mestres e filósofos esclarecidos não diminui em nada as ideias e conceitos apresentados nas escrituras judaico-cristãs, e bem ao contrário, serve para reforçá-las. É sempre útil estudar os vários sistemas de instrução, quer se trate de religião, filosofia, artes e ciência. E não há mal nenhum em nos apropriarmos do que nos parece mais inteligente e racional. A verdade pode ser encontrada em abundância no mundo inteiro e afirmar que a grande joia da sabedoria, a verdade, é encontrada em um único livro ou disciplina é nos restringirmos aos limites estreitos do credo, dogma e doutrina, decretados e ordenados por seres humanos. É instrutivo estudar a regra de ouro como aparece nos ensinamentos orientais, nos quais foi formulada pela primeira vez por um filósofo chinês, Kung Shu, grande mestre, cerca de 600 anos antes do nascimento de Jesus. No século 17, um grupo de jesuítas viajou para a China e começou o estudo das obras desse sábio. Como era usual na época, eles traduziram seu nome para o latim, e no mundo ocidental esse mestre é mais conhecido como Confúcio. Na China, seus ensinamentos foram reunidos sob o nome de filosofia Shu, ou filosofia do sábio, não sendo considerados uma religião. Dizem que Confúcio raramente chamava uma deidade por nome, preferindo sempre o termo natureza ou espírito. Às vezes mencionava um Deus altíssimo chamado de Céu, um Pai Criador, que gerara tudo o que existe no universo, o Sol, a Lua, os planetas, as forças e espíritos da natureza. Em seu entender, tudo é proveniente do paraíso, e o primeiro dever do homem na Terra é aprender com a natureza e viver em harmonia com o céu, consigo mesmo e com os outros. Confúcio
Baseou seus ensinamentos nos pensamentos e conceitos expostos pelos reis sábios, que tinham vivido 1500 anos antes de sua época. No final de sua vida, ele começou uma compilação do vasto conhecimento que adquirira ao longo dos anos, escrevendo em tabuinhas ou folhas de bambu, que prendeu em feixes com tiras de couro, dando-lhes o nome de Os Ensinamentos dos Antigos. Eles são considerados os primeiros livros surgidos na China. Confúcio possuía a notável qualidade de pensar e raciocinar de maneira lógica e explicar cuidadosamente suas ideias. Para ele, o pensamento racional era uma das maiores qualidades dos seres humanos. Angustiado com a miséria que via à sua volta e indignado com a desonestidade e desperdício no governo, concluiu que a solução para todos esses problemas era um alto grau de moralidade. Acreditava que seu próprio código de ética seria a solução, desde que começasse com a melhoria do indivíduo. Porque se o indivíduo se tornasse melhor, a família, a comunidade, o governo e a nação também melhorariam e se tornariam puros e fortes no sentido moral. Sua ética é apresentada em uma lista, uma sucessão de nãos. Não minta, não trapaceie, não roube, não pratique excessos ou não seja pouco modesto. A regra de ouro de Confúcio também aparece sob a forma de negativa: não faça aos outros o que não quer que lhe façam. Palavras quase idênticas ao do rabino Hillel, vários séculos depois. Todavia, o uso de afirmações negativas cobre apenas os chamados pecados ou erros de execução, e não menciona os pecados ou erros de omissão, isto é, as coisas que não são feitas por negligência ou esquecimento. Passando as regras de Confúcio e Hillel para a forma positiva, faça aos outros o que quiser que lhe façam, entendemos que estão incluídas a compaixão, compreensão, cortesia, elogio e reconhecimento do valor dos outros. Salomão diz em seus provérbios: seja rápido no elogio quando ele é devido. Isso naturalmente envolve apreciação, cortesia e civilidade. Vemos diariamente exemplos de falta de civilidade em muitos indivíduos e famílias. Confúcio estava certo em afirmar: as práticas da moralidade começam com o indivíduo dentro da sua própria casa. De fato, não é incomum ouvirmos queixas como: por mais que eu faça, nunca é suficiente. Ele ou ela nunca me dá valor e nem ao menos diz obrigado. Surge então a pergunta óbvia: com qual frequência você diz obrigado? Gosto de você. Reconheço o seu valor. Acho que é a melhor pessoa do mundo. Ora, se você quer ouvir essas palavras de afeto e incentivo, comece a dizê-las aos outros diariamente, até se sentir confortável ao expressá-las e perceber que saem do seu coração. A regra de ouro aplicada é o amor em ação. Aqui o Dr. Murphy puxou nossa orelha, né, pessoal? Uma ideia simplista? Tente e creio que você receberá uma surpresa agradável. Saiba que bons relacionamentos ou casamentos não são uma loteria, como se diz. Precisam ser cultivados e adubados para florescer e gerar beleza e frutos. Isso é o que diz a regra de ouro. Quem dá, recebe. Isso se aplica tanto aos dias bons como aos difíceis. Quem estiver constantemente se perguntando: será que eu gostaria de ser alvo da opinião que tenho sobre fulano de tal? E a resposta for sim, é ótimo, mas se for não, terá de prestar atenção ao que está criando em sua mente. Se alguém pensa em prejudicar o outro numa transação comercial, deve se preparar para ser prejudicado mais cedo ou mais tarde. É uma regra simples, mas não somos tão crédulos ou ingênuos para imaginar que todos que a conhecem seguem esse código de ética na sua vida cotidiana. Já ouvimos falar que os que a entendem raramente são pegos de surpresa, porque parecem receber um aviso e proteção. De fato, eles são observados pela divina presença, a inteligência que Confúcio chamou de céu ou espírito, e que nós chamamos de Deus. É interessante colocar o aparecimento da regra de ouro dentro de uma escala cronológica. Quando entendemos a importância que lhe foi dada pelos mais iluminados mestres, sábios e místicos,
percebemos que eles reconheciam a única presença, apesar de lhe darem diferentes nomes. Durante o século VI a.C., houve o despertar de grandes movimentos espirituais no mundo oriental. Lao Tse, cuja obra posteriormente tornou-se a base do taoísmo, e Confúcio disseminavam suas filosofias na China. O terceiro Zoroastro, também conhecido como Zaratustra, revitalizava o zoroatrismo na Pérsia. Profetas e videntes iluminados como Jeremias, Ezequiel e Isaías exortavam os hebreus a continuarem se esforçando para atingir sua meta, que era construir uma nação. Os Upanishads estavam sendo escritos na Índia e os sacerdotes brahmanes apresentavam novas interpretações dos Vedas. Durante esse dinâmico período apareceu na Índia, em 600 a.C., Mahavira, o Jina, o vitorioso, que revelou uma enorme compaixão e compreensão quando ensinou: na felicidade e no sofrimento, na alegria e no luto, devemos olhar para os outros como olhamos para a nossa própria pessoa. Devido ao asceticismo extremo, o janaísmo atualmente tem menos seguidores do que qualquer outra religião na Índia, mas os ensinamentos de Mahavira, o Jina, seu fundador, mostram que ele era um homem com extraordinária percepção. Ele ensinava que não devemos depender dos religiosos, dos outros ou dos deuses mais populares. Pregava que só dependemos do um que responde a nossas meditações, e que somos nossos próprios salvadores porque temos a capacidade de resolver nossos próprios problemas. Para isso, todos os nossos esforços devem ser voltados para a obtenção das 3 joias, a saber: conhecimento, porque isso nos leva à fé; fé, porque ela nos leva à conduta correta; e conduta correta, porque isso é sabedoria. Note que, para ele, a mais importante das joias é a conduta correta, porque significa fazer algo, faça aos outros. Reticências. Mahavira se entristecia ao ver que as pessoas estavam sempre visitando e conversando com seus amigos e colegas nos períodos de prosperidade. Mas bastava o amigo sofrer um revés financeiro ou qualquer tipo de sofrimento no momento quando mais necessitava de compreensão, conforto ou auxílio, todos desapareciam. Não abandonem uns aos outros, aconselhava. Essa atitude não é sábia e nem é a conduta correta, porque vocês também acabarão sendo abandonados. Devemos ver os outros como sendo parte do nosso próprio ser, tanto na felicidade como no sofrimento, na alegria e na tristeza, nos bons e nos maus tempos. Reconheço que ouvir as dificuldades e tristezas dos outros nos causa um certo desconforto e até constrangimento, mas não deveríamos pelo menos fazer uma tentativa apenas por ser a atitude mais dependente? Essa expressão da regra de ouro é talvez a mais caridosa das que surgiram nos 6 séculos antes de Cristo. O taoísmo, fundado pelo bondoso Lao Tse, um pouco antes do aparecimento do confucionismo, expressa um sentimento similar. Veja o lucro do seu vizinho como se fosse seu próprio lucro. Veja a perda do seu vizinho como se fosse sua própria perda. Essas afirmações nos lembram do ensinamento de Jesus: ama teu próximo como a ti mesmo. A aplicação dessa regra desperta a compaixão, a empatia com os outros, a capacidade de vê-los e ouvi-los com maior generosidade de espírito e de mostrar tolerância com seus costumes e ideias. Para começar, devemos nos perguntar: como eu gostaria que meu próximo agisse comigo se trocássemos de papéis? Como gostaria que ele encarasse meu sucesso com inveja, cobiça? E mais, como eu gostaria que ele agisse diante do meu fracasso? Com completa falta de interesse, até com uma ponta de maldade, ou então, apesar de não concordarmos sobre um certo assunto, eu gostaria que meus vizinhos me dessem permissão para expressar minha opinião. Agindo dessa maneira, sentiremos sem dúvida certa calma e bondade palpitando dentro de nós.
Também notaremos que muitas pessoas começarão a se aproximar de nós com uma atitude mais razoável e tranquila, um sinal de que nossa paciência e compreensão estão se tornando um hábito, uma diretriz criada pela nossa mente mais profunda. Muitas pessoas que conheçam rezaram anos seguidos pedindo paciência e um comportamento pacífico, sem perceber que o único meio de adquirir essas virtudes seria a prática da compaixão pelo próximo, que é uma faceta do amor. A grande lei dos sábios, ame teu próximo como a ti mesmo, consegue transformar vidas. Lao Tse nos incentivava a comungar em silêncio com o nosso próximo. Contemple sua união e a união do seu vizinho com Tao, Deus. Ele o ouvirá e honrará os dois com a tranquilidade. Todavia, muitas pessoas veem a atitude de amor, compaixão, simpatia e bondade como sinal de fraqueza. É errado confundir a bondade com fraqueza, porque é preciso uma enorme força de vontade e perseverança para um ser humano continuar sendo bondoso diante das misérias deste mundo. Tranquilize e conheça a Deus. Os grandes avatares e fundadores das religiões eram conhecidos pela sua calma e bondade, mas tiveram força para modificar a mente de milhões de pessoas para viver uma moralidade mais elevada. Em suas origens mais precoces, as religiões orientais que atualmente estão envolvidas em conflitos, guerras e atos de terrorismo desprezíveis, também pregavam os benefícios da compaixão, tolerância e responsabilidade pelos próprios atos e pelo modo de tratar seu próximo. Isso está implícito na regra de ouro da seita Sikh. Como você se avalia, avalie os outros, então você será um parceiro do céu. Esse ensinamento é atribuído ao fundador, Guru Nanak, que antes professava a religião hindu. Esse sábio do século XVI tinha como seu maior desejo harmonizar os mais inspirados e construtivos elementos do hinduísmo e islamismo, que estavam se disseminando pela Índia, e ele foi extraordinariamente bem-sucedido em concretizar seu sonho. Os muçulmanos tinham um Deus único e os hindus, com sua costumeira tolerância, aceitaram a deidade que eles chamavam de Alá. Os muçulmanos, por sua vez, apreciavam a profunda devoção dos hindus no trato com seus deuses. Guru Nanak conseguiu fazer uma união do melhor de cada uma das religiões, cuja maior crença é que existe uma única inteligência, uma única presença, um único poder, do qual tudo vem e para o qual tudo volta. Essa única inteligência tem muitos nomes e diferentes títulos, mas é sempre a mesma. As duas religiões se mesclaram no sikhismo, que também incentivava a tolerância e a responsabilidade pessoal. Sua regra de ouro diz que devemos ter grande respeito pelos outros e por nós mesmos, mostrar boa vontade com todos os homens e mulheres e sermos tolerantes com outras crenças e opiniões, mesmo que sejam muito diferentes das nossas. Se desejamos para nós mesmos a liberdade de expressão e escolha intelectual, devemos entender que elas são valiosas para todos os seres humanos. Sermos parceiros do céu indica que temos responsabilidade sobre o que acontece com o nosso próximo. Um verdadeiro parceiro não apenas recebe e goza dos benefícios de uma união ou fusão, quer se trate de um casamento, de política ou empreendimento financeiro, mas também aceita e assume a responsabilidade pelo sucesso da parceria e se mostra disposto a contribuir com uma parcela razoável de esforço para que ela seja bem-sucedida. A tolerância e a responsabilidade são duas das maiores dádivas que recebemos da filosofia Sikh, o que mostra como várias religiões em diferentes épocas e regiões do mundo concordaram com esse conceito básico. O princípio da tolerância é tão poderoso que recebeu em múltiplas línguas e culturas o nome de regra de ouro, indicando seu enorme valor para a humanidade. Se ele fosse universalmente praticado e aplicado a todas as decisões, avaliações e julgamentos, viveríamos em um mundo muito diferente, criaríamos o céu na terra.
Se todos os seres humanos observassem esse princípio, tanto coletiva como individualmente, não haveria mais guerras, crimes e crueldades. Não existiriam mais atitudes desumanas, sofrimento e pobreza. Mesmo em termos do dia a dia, se nos acostumássemos com essa atitude de liberdade, nos envolveríamos cada vez menos em disputas mesquinhas. Seguindo a regra de ouro, enriqueceremos nossa vida, talvez viremos a vivenciar uma era de paz na Terra e de bem para a humanidade. Uma utopia, uma ideia visionária, impossível de ser praticada? Não creio, pois tenho certeza de que nada nos impede de colocá-la em prática na nossa existência cotidiana, transformando-a no alicerce no qual construiremos para nós um paraíso, uma vida que jamais tivemos oportunidade de conhecer. Os sábios, desde a mais remota antiguidade, adoraram e reverenciaram a única presença dentro do coração e alma dos seres humanos, e lhes deram incontáveis nomes e a honraram com os mais diferentes rituais. Os ensinamentos mais valiosos que nos transmitiram foi que devemos respeitar nosso próximo com afeto e compaixão. Agindo dessa maneira, receberemos tesouros incalculáveis e viveremos em paz, harmonia e abundância, no paraíso de nossa mente e coração, protegidos pela Altíssima Presença, um único Deus, o Pai amoroso. Que bacana esse estudo, né, pessoal, sobre a regra de ouro. O Dr. Murphy fez um estudo aí cronológico desde a citação inicial, né, até os dias atuais. E no final fechou aí com chave de ouro, né, citando que se todos praticassem a regra de ouro, nós viveríamos num ambiente de paz, né? Que bacana, é isso aí, pessoal. Vamos ao resumo deste capítulo. O princípio chamado regra de ouro é como um fio precioso que une todos os sistemas de filosofia e adoração. Ele pode não estar escrito com as mesmas palavras, mas a ideia é idêntica. Devemos dar aos outros a mesma liberdade de expressão, de crença e de realizações que damos a nós mesmos. Adotando essa atitude como nosso código de ética, um princípio orientador, ganhamos uma nova dinâmica e energia em nossa vida. A regra de ouro é o tesouro da sabedoria que devemos guardar no fundo do nosso ser. Aprendermos mais sobre as religiões da humanidade nos permite descobrir que existe uma impressionante similaridade entre elas, uma atitude subjacente nas suas crenças e princípios. A regra de ouro aplicada é o amor em ação. Por exemplo, bons relacionamentos ou casamentos não acontecem por acaso. Eles têm de ser cultivados e adubados para crescer, florescer e darem bons frutos. O taoísmo também tinha sua regra de ouro. Considere o ganho do seu vizinho como seu próprio ganho. Considere a perda de seu vizinho como sua própria perda, que faz paralelo com os ensinamentos de Jesus. Ama teu próximo como a ti mesmo. A aplicação desse princípio desperta a compaixão pelos outros, a capacidade de os vermos com maior generosidade de espírito, com maior tolerância por suas ideias e pontos de vista. A religião Sikh da Índia também incentivava a tolerância e a responsabilidade pessoal. Considere os outros como você considera a si mesmo, assim você se tornará um parceiro do céu. Essa versão da regra de ouro nos incita a ter respeito e boa vontade para com todos os homens e mulheres, e a nos tornar mais flexíveis e tolerantes diante das suas ideias e crenças. Agindo assim, trabalharemos lado a lado com o céu para trazer o bem a todos. Aderindo à regra de ouro, somos capazes de enriquecer nossa própria vida. Se permitirmos que ela se torne um alicerce de nossa vida, ganharemos o poder de criar um novo céu e uma nova terra para nós mesmos, nossos entes queridos e nossos semelhantes. É isso aí, pessoal. E o próximo capítulo é o final do livro, tá? Aguardem, tá muito legal. Pessoal, e para finalizar, eu peço que você se inscreva no canal,
Na verdade é assim, pessoal, quando você se inscreve, quando você compartilha, quando você comenta, quando você toca no sininho das notificações, o YouTube ele passa a dar importância para o canal, ele passa a mostrar para mais pessoas. Então, você não quer que esse conhecimento seja distribuído aí para várias pessoas, né, que estão precisando de ajuda, né, pessoas assim que estão sem direcionamento? Então faz isso. Faz o YouTube entender que esse canal, que esse conteúdo tem relevância, pessoal. Então, compartilha, comenta, toca no sininho das notificações, curte e se inscreve. E se você quiser ir mais a fundo, adquire os livros para você aprofundar seu conhecimento, especialmente do Dr. Joseph Murphy. Adquire os produtos do canal. Muitas vezes, pessoal, eu tenho que deixar de fazer outras atividades para fazer essa produção 3 vezes ao dia. E isso inclui deixar de brincar com meu filho, deixar de dar atenção para minha esposa. Então, assim, tem um preço. Mas como meu objetivo é ajudar, então faça a sua parte. Compartilha, comenta, toca no sininho das notificações, se inscreve, compartilha com as pessoas que você sabe que precisa de ajuda, tá bom? E se você sentir no coração, adquire nossos produtos aí, beleza? É isso aí, pessoal, muito bacana esse trabalho, eu estou muito feliz, eu espero que esteja aí mexendo com vocês de alguma forma. Assim, é um estudo excepcional e que levou a vida toda do Dr. Joseph Murphy, né? Sobre as leis da mente. Beleza? Tchau!